Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Quinta-feira, 24 de setembro, mês da Bíblia, mês da nossa escuta atenta da palavra de Deus, de nos aprofundarmos mais e mais na palavra de Deus. E lembrando a você que hoje o dia inteiro de adoração aqui na igreja, você passa e pode fazer o seu momento de adoração e às 18 horas a Santa Missa, aqui na Praça da João 23, Praça da Igreja, e depois, às 19 horas, o grupo de oração da Renovação Carismática aqui na Igreja Matriz, venha participar, rezar e vivenciar este momento conosco. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, do 7 ao 9, que diz: Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Que é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Coloca-se aqui a pergunta que já se anunciava lá em Lucas 7, do 36 ao 50. Algumas semanas atrás nós escutamos o texto. A pergunta sobre a identidade de Jesus já tinha sido colocada pelos emissários de João Batista. És tu aquele que vens ou temos que esperar um outro? Lá em Lucas 7, 20. A pergunta de João, na verdade, dizia respeito mais ao tipo de Messias esperado. Alguém como Jesus ou um diferente de Jesus? Aqui, porém, a questão é claramente sobre a identidade de Jesus. Lá no capítulo 7, a pergunta veio de João Batista e a resposta, com palavras e fatos, foi dada por Jesus. Agora, no texto que escutamos hoje, a pergunta vem de Herodes, que tem pretensão ao mesmo tempo de perguntar e de responder. Quem, porém, tem a pretensão de responder a própria pergunta, na verdade, não espera resposta alguma. É bom que aprendamos bem isso. Quem tem a pretensão de responder a própria pergunta, não espera resposta alguma. Tem um interesse para defender e não lhe interessa a resposta verdadeira. O comportamento de Herodes nos mostra por que não temos condições de reconhecer o Senhor em Jesus. E por que fracassa o nosso encontro com Ele, mesmo tendo escutado e desejado vê-lo. Jesus, para Herodes, não é senão um concorrente para conhecer, como o concorrente manipula e elimina, como Herodes tentou fazer, não este, mas o Herodes pai, desde quando soube do nascimento de Jesus. Jesus, para Herodes, não é senão um concorrente. E a gente, tantas vezes, em relação aos nossos concorrentes, sobretudo quando não somos convertidos, temos e guardamos sentimentos e dispensamos sentimentos não tão bons. Herodes não seria senão uma máscara do mal. Coloca-se no centro de tudo. Tudo que sabe e espera está a serviço do domínio que pretende exercer sobre os outros. Por isso, não tem condição de conhecer o Senhor e conhecerá um fim miserável. Herodes, é bom lembrar, não é só o personagem bíblico. Herodes está em cada um de nós e nos impede de acolher e reconhecer o Senhor. Quando nós, pelos nossos pecados, pelas nossas limitações, pelas coisas que, mesmo sabendo errada, nós cultivamos em nós, nos opomos a Jesus e vemos nele, na sua palavra, em todos aqueles pessoas e aquelas situações e instituições que representam o Senhor, nós também vemos os seus opositores. Porque aqui hoje, mais do que nunca, há tantas pessoas que tentam desfigurar o cristianismo, até fazendo do cristianismo atitudes que nada tem a ver com o cristianismo, porque se colocam contra Jesus, são adversários de Jesus, são concorrentes de Jesus. Por que é que tantas pessoas têm uma ojeriza ao cristianismo e até se consideram
algumas dessas ateias, exatamente porque se veem como concorrentes em relação a Jesus. O teor da pergunta dos discípulos, lá em 8:25, e de Herodes, agora, no evangelho que nós escutamos, é fundamentalmente a mesma. Os discípulos perguntam partindo do que experimentaram, cheios de maravilhamento e disposição de acolhida. Herodes, ao contrário, pergunta só a partir do que ouviu, dominado pela curiosidade e pelo medo, para defender-se e atacar. A mesma pergunta nunca é a mesma pergunta. A pergunta levantada no evangelho de hoje não tem resposta hoje. Ela é um prelúdio à resposta que os discípulos darão lá em Lucas 9, capítulo 9, mais versículo 20. Enquanto Herodes pergunta e ele mesmo responde, João Batista pergunta e Jesus responde, até que finalmente Jesus perguntará e os discípulos responderão. Em Herodes, que pergunta e responde, temos um curto-circuito, um aborto, podemos dizer assim, espiritual. Com João, temos um primeiro movimento de fé. Jesus responde ao Antigo Testamento e classifica o seu responder a Jesus, que responde às Escrituras. O círculo, promessa e cumprimento, se fecha com a expectativa e se abre como plenitude para quem o acolhe. E nós, que já conhecemos a história, sabemos quem é Jesus, precisamos, não com palavras, mas com nossa vida, dar essa resposta a cada dia àqueles que caminham conosco, que tantas vezes estão ao nosso lado, mas ainda têm dificuldades de reconhecer Jesus, de descobri-lo nas coisas, nas pessoas, a sua presença transformadora, e assim descobrindo, amar como ele merece e deve ser amado por cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, desejo a você muita paz, que você saiba a cada dia não se perguntar, mas já tenha encontrado e tenha tamanha convicção que saiba responder quem é Jesus para aqueles que estão à sua volta. Desejo a você um dia abençoado e que você partilhe este áudio com seus contatos, deixe o seu comentário. É sempre bom lê-los e saber que você participa conosco deste canal de evangelização. Fique na graça de Deus e já se preparando para o festejo da Mãe Aparecida de 2 a 12 de outubro. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.